vistos no local de trabalho de vocês, né? Aprenda a ouvir na essência. Seu colega chegou chateado, né? Você vê que visivelmente ele não tá bem, mas ele te diz que tá bem, né? Se for uma pessoa com quem você tem abertura, fulano, você tá bem mesmo, eu tô te achando tão cabisbaixo, você quer falar sobre isso, respeitar também a vontade da pessoa falar, né? Então, é necessário a gente aprender a ouvir o não dito, né? Aquele paciente que tá um pouco, que normalmente é um paciente muito ativo, mas está muito desanimado naquele dia. É importante que vocês fiquem de olho nisso. Seja um bom intermediador, importantíssimo. Tenha atenção ao que você fala. Buscar sempre evolução contínua, pelo amor de Deus. Não vão se formar e nunca mais fazer um curso na vida. De jeito nenhum. A gente tem que estar sempre buscando capacitação, né? Acerte o momento de falar, né? É importante a gente saber o momento de falar e o momento de ficar calado. Porque tem momentos em que a gente não deve falar, a gente tem que ficar calado mesmo, que não convém falar muita coisa, né? Agora vamos lá, isso aqui é muito sério, tá? Comunicação e a formação do trabalhador da saúde, gente. Muitas barreiras dificultam a comunicação, que gera significados relevantes, tanto para o trabalhador da saúde como para o usuário. Isso é objeto de vários estudos. Vários estudos abordam essa temática, que é o que a gente chama, na maioria das vezes, de comunicação terapêutica, tá? Essas dificuldades decorrem de linguagens e saberes diferentes, nem sempre compartilhados entre os interlocutores, limitações orgânicas do receptor, do emissor, imposição de valores, influência de mecanismos inconscientes, acrescidos a esses fatores, diferenças de ordem sociocultural, né? O estágio de desenvolvimento cognitivo e intelectual de diversos atores, tudo isso influencia a comunicação. Por exemplo, né, quando ele fala aqui limitações orgânicas do receptor do emissor, você não sabe Libras e o teu paciente é uma pessoa surda e muda que só se comunica por Libras. Como é que você vai se comunicar com esse teu paciente, né? Normalmente ele vai ter um familiar com ele, mas e se ele não tiver? Será que vai ter alguém no hospital que vai saber se comunicar com ele? Né? Imposição de valores é aquele paciente que está lá acamado só para cuidados paliativos, né? Que ele sabe que ele vai falecer, que não tem mais o que fazer. A gente chama de cuidados paliativos, por exemplo, a gente sabe que o diagnóstico do paciente não tem mais jeito, que ele vai falecer, não tem mais o que fazer. A única coisa que fazer por ele é aliviar as dores e oferecer uma morte menos dolorosa para ele, certo? Isso são os cuidados paliativos. Tem muito em hospital de câncer, tá? Então, aí a pessoa tá lá, cuidados paliativos, muito mal, né? Porque lidar com a morte não é fácil. Imagina aí, você saber que você vai morrer daqui a um mês, por exemplo. Deve ser difícil, né? Aí você, irmã, ou da igreja católica, ou da evangélica, ou do espiritismo, não importa, né? Irmã de Deus, chega lá no leito da cama daquele paciente moribundo, creia, se levante, você só tá assim porque você não acredita em Deus. Vamos ter fé. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, minha gente. Isso aí é uma falta de humanidade que só... Eu acho que Deus tem vergonha das pessoas que fazem isso, tá? A fé, ela é uma grande aliada. Nós psicólogos, quando a gente percebe que o nosso paciente é uma pessoa de fé, é excelente. A gente usa isso ao nosso favor, né, para ajudar aquele paciente a atravessar o processo difícil de adoecimento. Agora, você usar isso para julgar a pessoa, para dizer que a pessoa está naquele estado porque ela não quer, porque ela não acredita, porque ela quer, porque ela não acredita, porque se ela acreditasse como você acha que você acredita, né? Ela não estaria naquele estado. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu já fiz estágio em um hospital e eu, infelizmente, presenciei uma técnica de enfermagem fazendo isso. Meu povo, eu não quero nem saber como é que o paciente ficou, viu? Eu fico tão estressada de falar sobre isso, porque assim, gente, olha, todo mundo tem direito de ter suas crenças. Eu tenho as minhas, eu tenho minhas crenças, eu tenho minha religião, certo? E todo mundo tem o direito de ter, mas ninguém tem o direito
de querer empurrar a sua religião em ninguém, principalmente no seu local de trabalho. Aprendam a separar as coisas. Tem gente que não sabe fazer isso. Não vão impor os valores de vocês para outras pessoas, não. Ninguém é obrigado a pensar como você, certo? Diferenças de ordem sociocultural, né? De estágio de desenvolvimento cognitivo e intelectual. Por exemplo, você é uma pessoa que sabe muitos termos técnicos, está atendendo uma pessoa analfabeta. Aí você vai falar, olha, vou fazer o seu acesso, vou fazer procedimento tal, vou mexer no seu pique, vou mexer nisso, vou mexer naquilo. O paciente, ele vai ficar perdido, ele vai ficar apavorado, né? Então, tudo isso são barreiras que vocês têm que ter cuidado, né? Na comunicação que vão interferir no trabalho de vocês, tá? O processo comunicativo, ele é definido como um ato caracterizado não por relações de poder, mas por atitude de sensibilidade, de aceitação, de empatia entre os sujeitos, né? No universo de significações que envolve tanto a dimensão verbal como a não verbal. Posturas, gestos. Nesse processo, é relevante o interesse pelo outro, a clareza na transmissão da mensagem e o estabelecimento de relações terapêuticas entre trabalhadores e usuários. Gente, não duvidem. Quando você percebe que a pessoa, né, que aquele profissional, ele tem interesse por você, ele é um profissional humanizado, né, que se preocupa de lhe explicar o que está fazendo, né, que sempre que chega o plantão dele, ele vai lá saber como você está, como você melhorou. Tudo isso, gente, é terapêutico, isso interfere demais na recuperação do seu paciente, certo? Além de propiciar uma relação terapêutica, a comunicação ela deve propiciar condições práticas de promoção da saúde, tornando o usuário, o cuidador autônomo à negociação diante do tratamento e das condições que favorecem o autocuidado ou cuidado da criança, sob sua responsabilidade. Essa perspectiva será gerida a partir da busca de intercâmbios de saberes, do diálogo, do entendimento entre o trabalhador e entre o usuário, tá? A comunicação terapêutica é definida, aqui a definição de comunicação terapêutica, tá? Como habilidade do trabalhador de saúde em ajudar pessoas a enfrentar situações temporárias de estresse, a conviver com outras pessoas, a se ajustar à realidade, a superar os bloqueios, favorecer o tratamento e desenvolvimento dos pacientes, tornando-os ativos no processo de cuidar. Gente, um exemplo perfeito de relação terapêutica. Eu vou contar para vocês uma experiência minha, tá? A minha filha, Maria Alice, ela nasceu prematura. Ela nasceu com 29 semanas de gestação, pesando 900 gramas, com 34 centímetros. Era uma bebezinha muito frágil, muito pequena. E nós passamos 3 meses na UTI neonatal do hospital que ela nasceu. Gente, é uma experiência terrível, muito difícil. Você vê o seu bebezinho muito frágil ali dentro daquela incubadora, né, sendo cuidados por profissionais. Muitas vezes profissionais não comprometidos, profissionais que não amam o que fazem, que só estão lá pelo dinheiro, e você percebe isso a quilômetros. Assim como também tem os profissionais incríveis que, além de cuidar do bem-estar do seu filho, né, no caso da minha filha, eles lhe ajudam a atravessar por esse processo. Gente, vocês não têm noção. Tem pessoas que, técnicas de enfermagem, enfermeiras, fisioterapeutas, que atenderam minha filha no período que ela estava internada, que eu levei para a vida, que eu tenho contato até hoje, que eram profissionais que realmente amavam, que realmente se preocupavam em perguntar como a gente estava, né, e explicar tudo o que estavam fazendo, né, em relatar se a minha bebezinha naquele dia estava bem, se ela não tinha dormido bem, se tinha tido alguma intercorrência, tudo isso, né, que se preocupavam em olhar se o oxímetro estava com volume ajustado. Tudo isso faz diferença, gente, né? Então, por muitas vezes, aquela conversa com aquelas profissionais, né? A atenção delas comigo e com meu esposo ajudaram a gente a superar, porque vocês imaginam aí, né? Você de puerpério, acabou de parir, né? E tá com não pôde levar seu filho para casa, ele tá internado, 3 meses, altos e baixos. No dia você sai, a criança tá bem, no outro você chega, sabe que à noite
teve várias intercorrências e só Deus para mudar o estado, porque os médicos fizeram o que podiam. Então, é uma montanha russa de emoções, é muito difícil. E quando você tem profissionais humanizados que se preocupam com isso, passar por esse processo, gente, é muito mais fácil. Assim também como tiveram profissionais que atenderam a minha filha, que assim que ela recebeu alta, eu fui na auditoria do hospital, né, e denunciei todos. Pela falta de cuidado na troca de luva, né? Já pensou? Teve uma técnica lá que foi limpar a fraldinha da minha filha tinha feito cocô, foi limpar a fraldinha, com a mesma luva foi mexer no acesso. Os riscos, a minha filha pegar uma infecção hospitalar, né? Fora falta de atenção na hora de ministrar a medicação, falta de respeito, sabe? Então, assim, eu fui reclamar, eu dei o nome de todas, e eu espero realmente que elas não estejam lá, porque eu acho que se fossem os filhos delas, elas não teriam aquela postura, elas teriam mais cuidado. Então, por que eu vou fazer isso com o filho de outras pessoas, né? Então, assim, não sejam esses profissionais, sejam aqueles que eu levo para a vida até hoje, que eu tenho o maior carinho. O nome de todas, Renatinha, Lurdinha, Natália, deixa eu ver, tem a Germana, tem a Raíssa. Olha, é uma lista enorme de pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais, que eu tenho contato, que acompanham o crescimento da minha filha, que eu torço demais por elas, porque são pessoas incríveis, né? As questões, gente, que dificultam a comunicação entre trabalhadores da saúde e usuários do SUS estão presentes também na própria compreensão, né, do que o outro quer dizer. Esse aspecto ele foi encontrado no estudo feito em 2006, onde eles abordaram alguns novatos, né, e alguns coordenadores do curso de medicina. E eles usaram com frequência os verbos transmitir, passar, esclarecer, explicar para caracterizar a comunicação entre médicos e pacientes, né? E aqui eles criaram um dicionário com nomes populares dos sintomas. Olha a importância da comunicação, né? Aqui, cada região, gente, tem seu vocabulário popular. E no Ceará a gente tem isso demais, inclusive para as doenças, né? E tem pacientes que chegam, né, no serviço de saúde relatando sintomas e doenças com os nomes populares que eles conhecem. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que se esforçar para a gente saber do que aquelas pessoas estão falando. Elas não têm obrigação nenhuma de saber os termos técnicos que a gente sabe, mas nós temos obrigação de saber do que elas estão falando. Se não souber, de pelo menos perguntar, de tentar conhecer, de pesquisar, porque ninguém sabe de tudo, né? Claro, ainda bem, né, gente? Então, vamos lá, né? Coloquei aqui algumas palavrinhas que são muito comuns, muito usadas pelas pessoas para descrever algumas doenças. E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, né? Aí chega o seu Zezinho lá da Várzea da Úncia, lá do Cipó dos Anjos, no posto, falando que tá com uma fininha. Quem sabe que é fininha? Que teve uma piloura, que tá com difruço, que teve febre interna, espinhela caída, dor nos quartos, pé desmentido, muleira mole, o menino tá com muleira mole, o menino tá com quebranto, tosse de cachorro, dor no estômago, passamento, fulano deu passamento, que isso aqui é uma crise epilética que o povo chamava de dar passamento, né? Pereba, menino tá com pereba, fulano tá com curuba, tô com gastura, tô com a dor no pé da barriga, dor de viado, alojo, menino alojou, menino tá todo empachado, menino tá com fastio, tô com dor no espinhaço, tô com o bucho quebrado, meu dentiqueiro tá doendo, tô com a unha fofa. Tenho certeza que todo mundo já ouviu esses termos. E que a gente sabe o que cada um deles significa, a grande maioria. Quem não souber, né, gente, sugiro que pesquise. Mas, assim, vejam a importância da gente saber se comunicar, né? Tanto nessa parte terapêutica, né, da minha comunicação, ajudar na recuperação do meu paciente, que isso é muito valioso, ajudar na assistência à família do paciente, né? Como também eu saber o que aquele paciente está querendo me dizer, porque ele diz do jeito dele, é o que ele sabe, né? Então, quando chegar o paciente dizendo, fulaninho, eu tô com meu pé desmentido, ou o senhor tá sentindo muita dor, o que foi que aconteceu, como foi isso, né? Entender o que ele está dizendo. Se não souber,
Meu senhor, o que é uma piloura? O que foi? Como foi, mais ou menos? Me descreva aí o que foi que o senhor teve. Ele vai dizer, não, eu caí para trás, desacordado. Aí você vai entender que foi um desmaio, né? Então, assim, vamos sair da zona de conforto, né? Vamos começar a se ver como os profissionais da saúde que vocês serão em breve, né? E que vai ser necessário esse esforço para se comunicar com os pacientes de vocês, né? E vocês vão ver como é valioso esse reconhecimento que a gente recebe dos pacientes, que a gente recebe das famílias, né? É muito bom, é muito gratificante a gente fazer a diferença.